Acharam que não ia ter vídeo, né? Pois é, pensaram que ia passar mais uma data FIFA que eu simplesmente ia assumir e ia esperar os jogos do Barção pra aparecer por aqui nos vídeos longos? Até porque eu também apareço aqui diariamente nos vídeos curtos, nos shorts, né? Estão enganados, meus amigos. Bora falar desse jogo do Brasil que eu assisti. Eu quero aproveitar, esse vídeo ele é mais especial do que parece, tá? Tá o placar do jogo na thumb, tá? Isso no título também, mas esse vídeo é um pouco mais especial, porque eu quero falar também um pouquinho da minha relação com a seleção brasileira. É claro que eu quero fazer um vídeo todo sobre isso, mas eu quero falar um sentimento meu que despertou a curiosidade, quer dizer, a curiosidade não, mas a minha vontade de assistir esse jogo, cuja não é algo normal, tá? Geralmente eu não ligo muito pros jogos da seleção brasileira, mas esse eu parei pra assistir aos 25 minutos, porque eu tinha acabado de editar outros trabalhos e tô conseguindo assistir o jogo a partir desse tempo. E bom, vamos começar falando primeiro sobre o jogo antes das... Ai, delay cair esse fone, né? Vamos começar falando primeiro sobre o jogo e tudo mais. Cara, uma coisa muito interessante que me chama a atenção, pra quem me acompanha aqui já sabe, né? A gente cobre, eu no caso, cubro bastante o Barcelona, porque é o time que eu torço. Então, mano, toda vez que eu reparo em um esquema de time tentando replicar alguma coisa que o Barcelona tá fazendo, é muito mais fácil pra mim entender e explicar pra vocês também. Porque o Brasil tá fazendo é claramente isso. O Dorival claramente tá de olho nos jogadores que ele tem e tudo mais, né? Porque são muitos jogadores bons. E em momentos distintos, né? Só que, cara, o melhor jogador do Brasil no mundo hoje se chama Rafinha. Então que o Dorival pegou, pô, será que se eu aplicar o sistema que Barcelona do Flick vai funcionar? Pode eu tá... tá falando besteira? Não. Pega a escalação e pega mais ou menos como o Brasil jogou hoje, lembra muitas características do Barcelona do Flick. Ao começar pela escalação que eu já gostei. Primeiro, Danilo saiu. Cara, eu não tenho nada contra o Danilo, nem coisa do tipo, tá? Mas é um jogador veterano que já não tem mais explosão, que tava precisando de rodagem nessa posição. Wanderson fez uma boa partida, uma ótima partida, na verdade. Outra saída que não foi uma saída, mas foi uma suspensão que no final das contas foi positiva para o Brasil, a saída do Paquetá, né? Cara, o Paquetá não é volante e ele não anda rendendo em alto nível como meia. O Rafinha tá sendo um dos melhores do mundo como meia, beleza? E por mais que o Brasil, no primeiro tempo principalmente, tentou muito essa conexão, entender mais ou menos o posicionamento ali de Rodrigo, do atacante Igor, né? Do Botafogo, de entender ali as jogadas mais ou menos ali do Savinho, que eu não curti muito a partida, já vamos falar do Savinho, vou falar já dos destaques individuais. Tentou, foi se virando, foi encontrando os espaços, porque o Peru, esse jogo contra o Peru, ele foi basicamente a máscara do que foi contra o Chile, só que o Brasil conseguiu sair furando. Os pênaltis no primeiro tempo foram pênaltis forçados, né? Claro que todos são meio que forçados, mas alguns pênaltis, eles são frutos de erros descarados de marcadores. Os pênaltis que o Brasil sofreu foram forçados pelo Brasil, com ataques. O primeiro pênalti ele veio de uma bola lançada para o Igor, que tenta dar um toquinho pro meio ali na boca da área, a bola bate na mão do defensor peruano, pênalti. Rafinha vai lá cobrar, o homem do Brasil, né, no mundo atualmente, converte o gol, né, 1-0. Já o segundo pênalti, ele acontece no começo do segundo tempo, né, que a bola sobra pro Rafinha após um erro de passe do jogador peruano, ele sai arrancando, ele espera o momento certo para dar o passe pro Savinho, o Savinho corta pro meio, e no momento que ele chega na bola ali, que ele tenta dar um passe, ele recebe ali uma chegada de outro marcador peruano, outro pênalti convertido pelo Rafinha. 2 gols em 2 jogos aí, nesta data FIFA com a seleção brasileira, foi muito bem o Rafinha, beleza? E cara, ainda sobre o Rafinha, quer dizer, ainda sobre a questão tática, eu gostei muito porque a dupla Gerson e Bruno Guimarães, simulando essa dupla de meias volantes que tem no Barcelona, que geralmente é Pedri ou Casadó, né? Ou era Pedri e Bernal, ou Casadó e Bernal, ela funcionou muito bem, cara, porque diferente do Paquetá,
O Gerson ele tem mais capacidade defensiva, mais noção de movimentação defensiva e jogou melhor, basicamente, tá ligado? Então, uma diferença de um contra o Chile e o outro contra o Peru, ela é exorbitante. O Gerson foi um dos melhores jogadores do Brasil. Nessa partida me surpreendeu demais, tá ligado? Ele e o Bruno Guimarães se entenderam bem. Bruno, outro que jogou muito bem, conseguia ali conter os ataques do Peru. Quando precisava sair tocando a bola era mais fácil, porque se um time tá te pressionando e você tem um outro volante, além dos laterais, é muito mais fácil você sair trocando a bola, trocando posição, noção de espaço, atacando espaço. Então o Gerson fazia esse movimento muito bem e o Bruno se sentiu confortável demais. Porque o Bruno, cara, eu tinha um problema com ele na seleção brasileira, mas qual que era o meu problema? Ele ficava muito sozinho. Ou seja, então não era um problema com ele, era um problema pra ele, né? Porque nesse 4-3-3 clássico, que a gente se acostumou por muito tempo, tinham dois meias, geralmente era o João Gomes, o mais marcador, que tinha a função ali de jogar mais pra frente, mas não tem essa capacidade. E o outro meia, geralmente, era o Paquetá, né? E o Bruno Guimarães ficava muito sozinho e ele não conseguia articular o jogo de lá de trás sozinho. Com mais um volante do lado dele, isso ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. E por mais que o Brasil teve algumas dificuldades ainda de conseguir furar o bloqueio ali do Peru, né? Porque alguns jogadores ainda não estavam se entrosando. Conseguiu ocasionar pênalti e depois 2 gols, né? Que eu já vou falar sobre o dedo do Dorival. Então o primeiro tempo acabou 1-0, com o Rafinha participando de quase todas as ocasiões de gol. Todas as ocasiões, assim, dos primeiros gols que são os mais difíceis, o Rafinha teve uma participação direta, tá ligado? O que mostra o quão confiante, o quão bom ele está nesse momento. Beleza, virando a página, chegou o segundo tempo. O Brasil fez o 2-0 com o Rafinha, melhorou a seleção brasileira, começou a circular a bola de uma forma mais com sentido, com mais veneno, puxando o marcador aqui e tudo mais. Os alas começaram a subir, cara, isso eu adorei, porque tava me irritando já, porque o Wanderson não subia muito. E uma coisa que funciona do Barcelona do Flick é justamente os pontas afunilarem por dentro e os alas subirem, porque isso abre espaço nesse ferrolho dentro da boca da área. Então, quando o Brasil começou a fazer mais isso, principalmente com o Abner, que também foi muito bem, olha, também na partida do Chile, contra o Chile, o Abner já havia ido muito bem. Eu, particularmente, não conhecia ele, nem o seu futebol. Um jogador do Lyon, que jogou aqui na Ponte Preta. Enfim, eu sei que ele foi pro Betis, depois ele foi pro Lyon, tá? Foi muito bem, eu gostei muito do lateral Abner, tá? Então, quando ele e o Wanderson começaram a funilar, e o Savinho, o Rafinha e o Rodrigo começaram a ir por dentro, cara, o Peru foi abrindo. Já tava 2-0, então foi tudo abrindo, entendeu? Lá ele. Então, eu gostei muito disso. E facilitou a criação de lances perigosos para a seleção brasileira, né? O problema que ajudou a facilitar a seleção a criar mais jogadas perigosas contra o Peru, mas não conseguiu converter em mais gols por causa de algumas decisões erradas. Eu toda hora vi o Rafinha passando numa ponta esquerda e o Rodrigo preferia cortar por dentro e tentar uma jogada individual. O Rafinha cortava assim, fazia o facão pela direita, o Savinho cortava por dentro e tentava fazer uma jogada individual. Toda hora acontecia isso e tava me dando um gatilho mental já, toda vez que esses caras faziam isso. Tanto é que o Dorival pegou e tirou os dois. Vem Andreas Pereira, vem Luiz Henrique. O que acontece em 4 minutos? O Luiz Henrique corta pra dentro, cruza e sai um puta golaço do Andreas Pereira de voleio à la Bebeto, tá ligado? Entendeu? É questão de movimento, questão de conexão com aquele jogo naquele momento, tá ligado? Às vezes não era realmente o dia do Savinho e nem do Rodrigo, não estavam mesmo em seus melhores. E os que entraram melhores, tá ligado? Falando em Luiz Henrique, deu assistência pro Andreas Pereira, logo em seguida vem um passe do Igor Jesus pra ele no meio, ele faz uma coisa que o Savinho não tinha feito no jogo todo, né? Até porque o Savinho não tinha tanto espaço quanto o Luiz, mas enfim, ele fez uma coisa que o Savinho ainda não tinha feito. Que ele recebeu a bola, o Wanderson também, vamos assim, ser justo com o Savinho, o Wanderson mal subiu quando o Savinho tava em campo, e na vez que ele subiu, o Savinho não tocou a bola pra ele. Mas enfim, o Wanderson subiu, ele puxava mais marcação com ele. Então assim liberou mais espaço pro Luiz Henrique, que saiu driblando ali, cortando, deu no fake shot e chapou a la Messi, que fez um hat-trick hoje, inclusive. Talvez eu traga um vídeo sobre isso, eu acho que não, mas fez um hat-trick, o Messizão da massa. Chapou 4-0 para a seleção brasileira. Ali matou o Peru, né?
Uma coisa importante que a movimentação do Rafinha também, né? Que ele puxa pra dentro também, o Igor vai pra um lado, quer dizer, o Igor tava atrás, né? Mas o Rafinha puxa pro meio, o Andrés Pereira também puxa pro meio e abre um puta espaço ali pra canhota do Luiz Henrique. É posicionamento formidável ali que gerou o quarto gol da seleção brasileira. Cara, pontos positivos pro Dorival, que colocou os dois caras que fez os dois gols, né? Pontos de negativo, assim, individualmente, só pro Savinho, pro Rodrigo, sinceramente, porque eu não gostei muito da partida deles dois. Gostei muito dessa dupla Gerson e Bruno Guimarães. Acho bom a gente testar mais, porque eles deram consistência defensiva para a seleção brasileira e conseguiram sair de pressões com uma certa facilidade. Rafinha formidável, para mim foi o the best man of the match da partida. Antes de Andrés Pereira e Luiz Henrique entrarem, ele participou de todas as chances perigosas do Brasil e dos gols. Então, foi o melhor da partida. A defesa, assim, não foi sublime, né? Não gerou perigos. Teve algum passe errado ali ou outro, mas foi bem. A dupla Marquinhos e Gabriel Magalhães, que tá excelente no Arsenal, foi bem. Gostei muito do Abner, gostei do Wanderson. O Ederson não comprometeu, fez o seu trabalho. O Igor mais discreto, né? Meio desconexo com o jogo, diferente ali do último jogo, mas enfim, não tem como exigir muito do atacante botafoguense nesse momento, né? Mas enfim, fez seu papel. Eu particularmente não curti muito a partida dele, mas porque ele também não recebeu muitas bolas, né? Mas a bola que ele recebeu, ele gerou um pênalti e deu um passe pro Luiz Henrique fazer a magia dele. Então, tá bom, né? Então acho que é isso, cara. Depois foi entrando o Endrick, foi entrando o Mateuzinho, né? Se eu não tô enganado, jogador do Cruzeiro. Entrou o André também, que, enfim, não mudou muita coisa. Mas é isso, galera. Esses foram os meus pontos sobre a seleção brasileira. O que eu ia comentar sobre minha relação com a seleção brasileira eu senti vontade de assistir esse jogo muito pelo Rafinha. Rafinha tá sendo um dos jogadores meus preferidos, principalmente pela fase absurda dele no Barcelona. Então, eu queria muito, assim, recuperar esse sentimento de não antipatia com a seleção brasileira, mas de distanciamento que eu peguei como torcedor da seleção brasileira nos últimos anos, porque eu sentia que faltava alguns jogadores que eu me identificasse mais, assim. Eu não sei explicar. Como eu disse, eu vou trazer um vídeo melhor e mais elaborado dessa minha relação com a seleção brasileira. Mas eu gostei, cara. Eu fiquei feliz. Eu vi o jogador que eu queria ver ali. Acompanhei os outros que eu também gosto, né? Não é que eu desgosto dos jogadores que estão lá, mas a seleção como um todo não estava me agradando. Eu tive a agradável sorte de assistir um belo jogo da seleção brasileira, o melhor jogo da seleção brasileira em muitos meses, eu diria, tá? Em muito tempo, assim. Então foi legal isso, cara. Eu acho que isso vai me dar uma motivação a mais pra acompanhar mais, pra trazer pra vocês, se vocês quiserem, é claro, se vocês ainda curtirem. Eu, particularmente, saí muito feliz vendo a atuação ali do Rafinha e tudo mais, a alegria da galera ali no estádio Mané Garrincha, né? Foi muito legal, cara. Foi uma partida muito legal. Eu acho que o torcedor brasileiro tá sofrendo bastante ultimamente. Tá merecendo esses 4-0 mais vezes, né? Agora esperar pra ver como é que o Dorival vai pegar o de bom e o de ruim desse jogo e melhorar. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.